As Pegadas do Diabo. O Mistério de Devon, 1855. Ele vem do coração de Devon, na Inglaterra. Era fevereiro de 1855, uma das noites mais frias já registrada naquele inverno rigoroso. A neve havia caído pesada, cobrindo casas, rios, florestas inteiras. Mas na manhã seguinte, quando os moradores saíram para ver a paisagem branca, encontraram algo que não fazia sentido. Rastros brancos. Uma trilha contínua de pegadas por cerca de 160 quilômetros. Não de homens nem de animais. Eram marcas em forma de casco, como as de um bode, mas não eram rastros de um animal de 4 patas, e sim de 2. Seriam essas as próprias pegadas do diabo? É importante lembrar quem é essa figura que atravessa tantas culturas e assombra a humanidade há séculos. O diabo, o grande inimigo, o tentador, aquele que desafia a fé e simboliza o mal absoluto. Para alguns, ele é apenas um mito criado pelas religiões para explicar o mal. Para outros, é uma presença real, capaz de se manifestar no nosso mundo de maneiras sutis ou perturbadoras. Na tradição cristã, o diabo é identificado como Lúcifer, o anjo que caiu do céu após desafiar a Deus. Desde então, teria se tornado o príncipe das trevas, vagando pela terra em busca de almas. Mas a ideia de um espírito maligno não nasceu apenas no cristianismo. Povos antigos já falavam de entidades que simbolizavam o caos e o mal. Na mitologia grega, por exemplo, existia Hades, o senhor do submundo. E na tradição judaica encontramos Samael, o anjo da morte, muitas das vezes associado à tentação e à destruição. Ao passar dos séculos, a figura do diabo se misturou com folclores locais. Em muitos lugares acredita-se que o diabo pode aparecer em forma de animais, geralmente um bode ou cão do inferno. O início do mistério em Devon, 1855. Os primeiros relatos vieram dos arredores do rio Exe. As pegadas estavam em fila única, espaçadas entre 20 e 40 centímetros. Cada marca tinha cerca de 10 centímetros de comprimento e 7 de largura. O detalhe mais perturbador era que elas não pareciam seguir um padrão de um quadrúpede, e sim de um ser bípede. As marcas não se limitavam ao chão. Elas subiam paredes, atravessavam muros, apareciam em telhados e em alguns lugares surgiam em cantos estreitos, como se a criatura tivesse atravessado espaços que seriam impossíveis. E o mais impressionante, os rastros percorriam quilômetros sem cessar. Alguns diziam que a trilha completa poderia se estender por cerca de 160 quilômetros, cruzando vilarejos inteiros, rios congelados e fazendas isoladas. Era como se algo tivesse caminhado a noite inteira sem parar. Logo o medo se espalhou entre os moradores. Muitos acreditaram que o próprio demônio havia caminhado sobre Devon naquela noite. Alguns caçadores até tentaram seguir os rastros. Em outro vilarejo, pastores levaram cães para perseguir a trilha. Mas, segundo relatos, os cães voltaram apavorados, sem se aproximar mais daquelas pegadas. Famílias inteiras se recusavam a sair à noite. Houve quem disse que missas ficaram vazias, e até o comércio sofreu. Ninguém queria sair de casa sabendo que algo desconhecido e sinistro caminhava por ali. O fenômeno foi tão estranho que até os padres e estudiosos começaram a registrar os acontecimentos. Um dos principais foi o reverendo Henry Thomas, que colecionou cartas, esboços e descrições enviadas por outros vigários da região. Décadas depois, esses documentos foram redescobertos, incluindo até mesmo rascunhos de cartas enviadas ao jornal London News. Essas anotações confirmavam que as pegadas foram vistas por dezenas, talvez centenas de pessoas diferentes, em locais distantes uns dos outros. O mais curioso
Ninguém jamais conseguiu encontrar a criatura que teria deixado aquelas marcas. Com o passar dos anos, várias teorias surgiram para explicar o mistério. Alguns disseram que poderiam ser de animais da região. Houve até quem defendesse que um balão de ar quente havia escapado, arrastando correntes que marcavam a neve ao longo do caminho. Mas essa explicação parecia improvável. Afinal, como justificar as pegadas subindo e descendo paredes e telhados? Uma história ainda mais curiosa veio de um reverendo chamado Musgrove. Para acalmar seus fiéis, ele inventou que 2 cangurus tinham supostamente escapado de um zoológico e feito aquelas marcas. Ele mais tarde admitiu que havia inventado a história, apenas para diminuir o pânico da população. Outros estudiosos cogitaram lontras, aves de grande porte, ou até mesmo falsificação feita por moradores, mas nenhum desses argumentos conseguiu explicar todos os detalhes. Afinal, como marcas de casco poderiam atravessar muros, canos e telhados e ir tão longe em apenas uma noite? Quase 2 séculos depois, o enigma das pegadas do diabo continua sem solução definitiva. Para alguns, o caso não passa de histeria coletiva, alimentada por exageros e rumores. Para outros, foi apenas uma soma de pegadas de animais diferentes que, por coincidência, pareceram formar uma trilha única. Mas para os mais supersticiosos, a explicação continua sendo a mesma que assombrou Devon em 1855. Naquela noite, o diabo caminhou sobre a terra, deixando suas marcas na neve. E você? O que acredita? As pegadas do diabo foram apenas um fenômeno natural mal interpretado? Ou sinal de que o diabo caminhou entre nós naquela noite de fevereiro de 1855? Talvez nunca saibamos a verdade. Mas uma coisa é certa. A neve que caiu em Devon em 1855 guardou marcas que jamais seriam esquecidas. E você? O que acha que deixou essas pegadas? Escreve aí nos comentários qual teoria faz mais sentido para você. Se você gosta de casos como esse, se inscreva no canal Pesadelos da Madrugada e ative o sininho. Ainda temos muitos pesadelos sombrios e histórias inexplicáveis para explorarmos por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.